Mas sem o arquétipo dessas deusas, é impossível a gente compreender profundamente e alcançar qualquer tipo de empoderamento. Quem sabe lidar com o arquétipo dessas deusas que a gente chama de deusas do submundo, provavelmente vai enfrentar sem medo qualquer desafio sobre o autoconhecimento, sobre si mesma, né, sobre si própria, porque o verdadeiro empoderamento vem dessa deusa, porque são as deusas mais vulneráveis que a gente tem, né? E a vulnerabilidade é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta quando a gente fala de empoderamento. RenderForce.com. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre mais um arquétipo das deusas da nossa série aí das deusas. Hoje nós vamos falar das deusas das sombras. Nos meses anteriores, nas semanas anteriores, nós estudamos as deusas guerreiras, as deusas mães, as deusas da beleza e do amor, e hoje nós vamos falar das deusas da sombra, né? São aquelas deusas das histórias que elas são sombrias e assustadoras. Então, na mitologia grega, a gente tem Perséfone, né? O mito de Perséfone conta sobre uma moça que vivia aos cuidados da mãe muito dedicada, que é Deméter. Quem não sabe não entende o arquétipo da Deméter, pode olhar lá no vídeo das deusas mãe, que ela tá lá. Então, Perséfone, ela foi sequestrada pelo Senhor da Morte, o Hades, e foi levada para o submundo, para o inferno, não importa, para o lugar onde as almas vão depois da morte, não importa. E a sua mãe, que só se reconhecia como mãe, não se reconhecia como mulher única individual, a função dela era ser mãe, entrou em desespero, entrou em angústia e saiu em busca dessa filha. E após muita procura, sua mãe fez um trato com esse Senhor das Sombras. Alguns mitos contam que a Deméter fez o trato, outros mitos contam que a Perséfone, percebendo que lá embaixo no submundo não havia quem a salvasse, ela mesma adquiriu uma certa maturidade e falou: eu tenho que me salvar, porque senão não vou sair daqui. Então a própria Perséfone, alguns contos contam que fez um trato com esse Senhor da Morte, né, com Hades, que 6 meses ela ficaria no reino das sombras com ele e 6 meses ela ficaria na superfície com a mãe Deméter. Então ela nos ensina que a gente precisa cortar os laços com as nossas mães. A gente precisa cortar os laços com a manipulação externa e voltar-se para o nosso interior, para o nosso lábio sábio de mulher, né? Para o nosso submundo, para aquele ladinho que a gente tem bem profundo dentro da gente. E é ali que a gente acha a maturidade. Então as mulheres que possuem esse arquétipo mudam de humor com muita facilidade, né? Em certos momentos elas são maduras, são sérias, são sábias, muito ligadas ao lado espiritual, porque elas precisam encontrar um motivo para, né, ser tão profundas, para trabalhar seus sentimentos. Elas precisam de uma explicação que está além da superficialidade, mas elas também têm horas que elas entram na menina ingênua, carente, que precisa da mãe. E aí quem trabalha bem com esse arquétipo da Perséfone, né, não tem medo da escuridão do seu ser, não tem medo do autoconhecimento, né?
escuta bastante a intuição, consegue entrar em profundidade com si mesmo, né? Entende os ciclos da vida e da morte, não entra em conflito quando as coisas se encerram na vida. Ela entende que é preciso morrer e renascer o tempo inteiro. Que mais? Raras vezes essa mulher vai se guiar pela razão. Ela é uma pessoa muito intuitiva, que vai muito pela intuição, né? E em momentos de tristeza, ela consegue sair da tristeza justamente porque ela consegue ouvir, né, o seu interior, e ela consegue achar dentro dela mesma as respostas. Então ela, ao mesmo tempo que ela é muito delicada, ela é muito forte, né? Então são aquelas mulheres assim que ao mesmo tempo tem uma fragilidade, uma ingenuidade, tem um jeito de menina, mas ao mesmo tempo quando você olha direito pra ela, ela tem uma força muito grande, né? Tem mais uma deusa na mitologia grega que nós encontramos também com esse arquétipo das sombras, que é a Hecate, que inclusive é representada pela lua, né? Hecate já começa a profundidade dela na sua origem, porque não se sabe muito bem como que essa deusa surgiu. E ela não tem um mito próprio, então o que também dificulta de saber essa origem dessa deusa, né? Ela é um mistério, ela por si só é um mistério, né? Ela também é vista como uma deusa vingativa, ao mesmo tempo como uma deusa da magia. Todas essas deusas são muito das sombras, elas vão muito pro lado do misticismo e da magia, porque elas são muito profundas, né? Elas vão muito pela intuição. E aí Hecate falam que ela falam que é ela que envia para a Terra monstros invocados, né? Dizem que quando ela surgiu, ela era portadora da luz, ela trazia prosperidade, vitórias, abundância. Mas como ela era muito feiticeira, trabalhava com encantos e magias, ela foi ligada ao submundo. E ela é reconhecida como inventora da feitiçaria, né? E dizem que foi ela que guiou a Deméter, que é a mãe da deusa que nós acabamos de falar, a Perséfone, né? Na busca da sua filha no submundo lá de Hades. Na deusa tríplice, quem viu o vídeo da deusa tríplice, Hecate pode estar ligada à deusa anciã, né? Que é a deusa do inconsciente, que ilumina questões ocultas sobre o próprio ser, mas só é possível encontrá-la quando estamos preparadas para as verdades aí sobre nós mesmos. Essa deusa também é conhecida como uma deusa que auxilia as parteiras e as mães, né, no parir, trazendo aspectos para despertar do ser. Então uma deusa também que ajuda a gente não só a parir filhos, mas a parir nós mesmos, né? Enfrentar medos de parir, medos de pôr no mundo nossas ideias, nossos projetos, medo das dores, medo do renascimento, né, dos ciclos da vida. Então ela é mais um aspecto interno, que vem, né, bem interno, do que um aspecto de deusa externado, né? Então essa é Hecate. Na mitologia egípcia, a deusa da sombra é Ba, né? Essa deusa, como quase todas as deusas da sombra, também é associada à lua. E seu mito conta que ela era uma divindade solar até a chegada da influência grega, quando ela foi associada à deusa Artemis, que nós já falamos lá nas deusas guerreiras, né? Dizem que ela era filha do deus Ra, e seu símbolo é uma gata. Às vezes ela vem representada com o rosto de uma gata, às vezes como leoa, e também como uma vaca de vez em quando. Então ela é uma mulher num corpo de felina. Ela representa um arquétipo de mulher muito comum para todas as mulheres, e acho que para todo mundo. Assim, é um arquétipo que é um perfil de mulher que a gente vê muito, que é a leoa, né? É o lado feroz, muitas vezes da mãe, geralmente as mães que têm esse arquétipo, né? Mas outro carinhoso. Então ela tem um lado de leoa, mas ela tem um lado acolhedor, de carinho, que protege, né? Ela vai muito pro lado da proteção. Protege mulheres grávidas, protege os lares. Ela representa em si o amor maternal. Então, assim, a melhor definição dessa deusa é o amor maternal, que é carinhosa e acolhedora, mas quando precisa vira uma leoa para defender
o que ela tiver que defender, né? Para defender suas crias, para defender seus projetos, suas ideias, seus sentimentos. Quem possui o arquétipo dessa deusa geralmente se comporta de forma bem antagônica, né? Horas são aquelas mulheres que horas tá bem, tá tranquila, tá carinhosa e de repente ela ataca, porque ela tem medo, né? Quando ela se sente insegura ou ferida, ela ataca. Então ela deixa de ser a mulher carinhosa para se tornar a leoa. É bem comum esse arquétipo para nós mulheres. A gente vê muito mulheres com esse arquétipo. E na mitologia celta, nós temos Escata, que o próprio nome significa sombra, né? Ou aquela que provoca medo. Escata é considerada a deusa que combate as sombras. Ela era conhecida por ser dura, impiedosa. Ela é uma deusa que trabalha com artes marciais. Apesar de não ser uma deusa guerreira, ela é um arquétipo de deusa das sombras. Ela trabalha com as artes marciais. E ela era considerada a melhor guerreira de todos os tempos. Ela vivia na Escócia, dizem que ela vivia na Escócia, era considerada a deusa dos ferreiros, da magia e também da luta. E dizem que ela era filha do rei da Escítia, não sei se é bem assim que fala, escocês em escocês, e que também foi mãe. Ela é uma deusa que ela também foi mãe. Uma mulher com esse arquétipo dessa deusa, ela geralmente é aquela mulher batalhadora, lutadora. Sabe aquelas mulheres que têm a vida muito de luta? Geralmente são líderes, guerreiras, sabe? E são muito impiedosas. Elas são muito, não sei se frias, né? Porque elas batalham por um ideal. Mas elas não são muito calorosas, acolhedoras. Elas são mais guerreiras. O amor delas é pela luta, pela batalha, né? Dizem que ela é uma grande admiradora dos grandes heróis, mas ao mesmo tempo ela não perdoa as pessoas que ela julga como fracas. Então as pessoas mais amorosas, mais carinhosas, pra ela não tem muito valor. Não é que não tem valor, é que ela não considera muito. Ela acredita que as pessoas têm que ser fortes. E existem muitas mulheres assim, né? Que elas precisam ser fortes o tempo todo e elas não deixam essa máscara da fortaleza cair. Geralmente elas estão na política, geralmente elas estão em cargos de liderança, geralmente elas estão comandando outras mulheres, né, ou lutas sociais. E o desafio delas é compreender que todos têm valor e não só aqueles que lutam, né, que aparentam ser essa fortaleza toda. E ao mesmo tempo ela tem que aprender, a mulher que tem esse arquétipo tem que aprender a ficar em paz com a sua vulnerabilidade, suas fraquezas, porque ela tem muita dificuldade em entrar na sua vulnerabilidade. Por incrível que pareça, ela é uma deusa da sombra que tem muita dificuldade em entrar na vulnerabilidade. Então esse é o nosso último vídeo das deusas, espero que vocês tenham gostado dessa série. E em breve eu vou trazer outra série sobre sagrado feminino e outros assuntos também, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.